Olá, bem-vindos a mais um episódio do Inspirar Negócios da Matriz Group, um oferecimento da Matriz Group, que é a maior importadora de frascos, válvulas e tampas para o mercado de perfumaria, cosméticos e farma. Aqui mais uma vez com a Joelma Freitas, que é a gerente comercial da Matriz, apresentando mais um episódio. Hoje com um tema extremamente delicado, dá um pouco de arrepio até de a gente começar a falar, mas aí a Joelma, que domina um pouco mais esse assunto, hoje vai tomar conta do episódio. Lembrando que o Inspirar Negócios, ele está disponível tanto aqui nesse canal do YouTube, nós postamos toda semana, e também nos agregadores de podcast, para quem gosta de fazer a sua academia, escutando o seu Spotify, seu Deezer, nós também estamos presentes com esses episódios lá também. Hoje queremos apresentar, então, o Richard, da empresa Confirp, para tratarmos sobre reforma tributária, que é um tema que as pessoas, acho que alguns se deram conta, outros não. É um tema que não me é muito familiar, por isso que assim, a gente vê o nosso público não sabe para onde correr, o que vai acontecer. Isso vai trazer benefícios para a população? Não vai. Isso vai trazer benefício para o empresário? Não vai. A curto prazo, médio prazo, longo prazo. Isso vai trazer uma injeção de capital para a economia? Não vai. Então, são esses detalhes. Então, a gente já começa, né, perguntando a pergunta do milhão, que a gente brinca. A reforma foi aprovada. Foi aprovada. Mas a sensação que a gente tem visto, né, principalmente dos pequenos, né, Denilson, do pequeno empresário, é de confusão. Né? Eles estão assim, o que deixa de existir? PIS, COFINS, aquela bagunça inteira de siglas. Como que tá isso, Richard? Se apresente também, né? Muito Fique à vontade, é um prazer, né? Primeiramente, agradeço o convite da Matriz, de vocês. Vamos tentar aqui esclarecer esse assunto tão técnico, né? De uma forma ou de outra, ele vai afetar todos nós, sejamos contribuintes ou sejamos as pessoas físicas, que, na verdade, esse tributo sobre consumo, na verdade, é um tributo que ele afeta todos nós, consumidores, né? As empresas, sejam elas pequenas, médias ou grandes, elas são meramente arrecadadoras desse tributo, elas vão repassar isso no preço. Por isso a importância de entender um pouco melhor, né, como isso vai funcionar, né? Bom, falando um pouco sobre essa questão da reforma tributária, nós estamos comentando aqui há pouco, o Brasil tem um sistema caótico, né, de reforma tributária. A última grande reforma tributária que o Brasil passou foi em 1965, mais de 60 anos atrás, onde foram instituídos os tributos sobre consumo, os atuais ICMS e o IPI. Eles nasceram lá em 1965, copiados pelo IVA europeu, né? Só que eles nasceram de uma forma equivocada, eles nasceram de uma forma errada, né? O sistema europeu, o pagamento do imposto é destinado ao destino, para onde está indo a mercadoria e o serviço, né? No Brasil, naquela época, por ser um país continental e 70% da população vivendo na atividade rural, o Brasil copiou o IVA, só que colocou a cobrança na origem, né? Ou seja, é muito mais fácil naquela época fiscalizar as empresas que estavam nas grandes cidades do que fiscalizar o consumidor que estava espalhado pelo Brasil. Esse modelo de tributação de origem, ele foi muito acentuado com a Constituição de 88, que trouxe para os estados, município e Distrito Federal um poder muito forte de instituir regras de tributação. Então, de 88 para cá, os estados e os municípios, com autonomia e necessitando de dinheiro, foram mudando regras, criando regras locais, que praticamente transformou o nosso sistema tributário nesse caos, né? Porque para você fazer uma venda para fora do estado de São Paulo, por exemplo, parece um processo de exportação de mercadoria, né? Ninguém sabe ao certo quanto tem que se pagar de imposto, para quem que você tem que pagar, e cada estado, cada município tem uma legislação própria, né? E nós precisávamos fazer alguma coisa, o Brasil precisava de fato de ter uma reforma tributária urgente, né? E isso aconteceu através da PEC 45 de 2019, que foi transformada em Emenda Constitucional 132 lá em 2023. Então, ou seja, é uma matéria constitucional
né? Todo o nosso sistema, nosso ordenamento tributário brasileiro vai passar por grandes mudanças. Nós estamos ainda no início dessas mudanças, né? Já temos hoje 2 leis complementares referentes à reforma tributária, que é a Lei Complementar 214, e também acabamos de ter a publicação da Lei Complementar 227, que ela praticamente faz a regulação da emenda constitucional, e agora nós vamos passar por uma série de mudanças gradativas, né? A reforma ele tem aí previsto 6 anos de transição. 6 anos de transição. Então nós vamos ter que viver com os 2 sistemas juntos durante 6 anos. Então nós vamos passar por um calvário aí. Mas um calvário necessário, né? Não tem muito fazer muito diferente disso, porque nós não chegamos aqui à toa, né? Nós chegamos por causa de uma série de situações. E nessa reforma, de fato, muitas coisas vão se simplificar, né? Alguns tributos vão ser extintos, por exemplo, o caso do PIS e COFINS, que vão se transformar em contribuição de bens e serviços, chamado CBS, né? Por outro lado, o ICMS e o ISS também saem de cena em 33, né? De uma forma progressiva, né? E entra a IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. A CBS vai ser um tributo, uma contribuição destinada à União, e a IBS vai ser um imposto destinado aos estados e aos municípios. Também nascerá, junto com a reforma tributária, o IS, que é o imposto seletivo, né? Esse imposto seletivo é chamado imposto também como imposto do pecado, né? Porque ele vai incidir sobre todos aqueles bens e serviços que causam algum dano ou à saúde humana ou ao meio ambiente, né? E o IPI, por último, ele vai saindo de cena, né? Ele só vai ser exigido para as empresas, para produtos que são fabricados na Zona Franca de Manaus, né? Cuja alíquota seja maior do que 6,5%. Então, o IPI ele vai ter uma base bem reduzida, mas ele vai continuar existindo para alguns produtos. Então, essa é a síntese aí da reforma tributária. Né? Bem simplesinha. Ô, Richard, mas falando dessa mudança, porque o que a gente tem recebido de perguntas, né, questionamento, principalmente do nosso público, né, os clientes são pequenos empreendedores, né, até chegar a gente atende grandes e pequenos, e os pequenos eu tenho visto essa preocupação. Então, assim, teve a reforma tributária, ela foi aprovada, e aí eles acharam que começou 2026, tipo, tudo já estava mudado, estão, assim, com bastante perguntas lá, principalmente para a área comercial. Fazendo uma linha do tempo, então, você falou até 2032, isso, mais ou menos. Então, gradativamente, essas mudanças vão acontecer ano a ano, é isso? Exatamente. Né? Esse ano é o ano teste. Existe uma alíquota teste que as empresas, em geral, têm que destacar no documento fiscal, exceto empresas do Simples Nacional, que estão fora dessa alíquota teste, que você vai destacar lá 1% do valor do serviço ou valor à venda dentro do documento fiscal. Né? Então, esse 1% basicamente é a própria IBS, a CBS, né, já num modelo de começar a introduzi-la no ordenamento fiscal brasileiro para entender a potência da arrecadação. Olha, se com 1% de emissões de documentos fiscais eu arrecado X bilhões de reais, né, quanto isso precisaria para ter a alíquota final do imposto? Então, 2026 é um ano teste, é um ano de preparação, né? E é um ano de muito cuidado. Né? Nós começamos a perguntar aqui, vocês me perguntaram, mas como que vai ser essa mudança? Vai ser gradativa e esse ano é um ano de preparação de sistemas, de qualificação de fornecedores, de entendimento das normas. Nós estamos diante de uma norma que nós não estamos mudando uma alíquota de um imposto, como nós estamos acostumados há 60 anos. Aumenta o PIS para X, aumenta o COFINS. Não é nada disso, é um novo imposto. Nós não temos nenhuma outra normativa, nenhum tipo de jurisprudência, nem administrativa, nem judicial, quer dizer, é tudo novo. O que vai acontecer vai ser um reset no sistema tributário nacional, que existe até então, para nascer um novo sistema tributário. Né? Então, 2026 tem esse ano de transição, com a alíquota teste, 2027 acaba o PIS e a COFINS. Né? 1º de janeiro de 2027 acaba PIS e COFINS e entra a CBS. Numa nova roupagem, né? A CBS é uma forma mais fácil porque são 3 tributos federais, né? PIS, COFINS e CBS.
Hoje o PIS e COFINS ele tem vários tipos de tributação. Ele pode ser cumulativo, não cumulativo, monofásico, ele pode ser distribuição tributária, pode ser alíquota zero, pode ser o caos. E a CBS ela nasce num padrão. Né? Ela nasce num padrão que ela no sistema de não cumulatividade. Então, mesmo quem opta hoje pelo lucro presumido ou lucro real nas empresas, a carga tributária da CBS vai ser a mesma. Né? Então, isso independerá do regime tributário, né? Hoje isso não acontece com o PIS e COFINS, isso causando também uma série de desordem no pensamento. Mas 27 também vai afetar o Simples Nacional? Então, dentro do Simples Nacional, né, existe um conjunto de 7 ou 8 tributos, dependendo do tipo de atividade. Né? O Simples Nacional, na verdade, ele é um pacotão de tributo. A pessoa paga aquele imposto, só que ela não está pagando, aquela guia, ela não está pagando um imposto. Ela está pagando o PIS, a COFINS, o imposto de renda, a contribuição social, a contribuição patronal, o IPI, o ISS, o ICM, está tudo lá dentro. Né? O que vai acontecer com o Simples Nacional é que a linha onde está escrito lá PIS e COFINS vai sair e vai entrar a CBS no ano que vem. Entendi. Então, basicamente, não muda nada para quem estiver dentro do regime do Simples Nacional. Né? Mas temos que tomar alguns cuidados, porque como muda a sistemática de cobrança do PIS e COFINS, as empresas têm que ficar atentas o que isso vai repercutir no seu preço, na sua composição de custo. Né? E aí você tem que fazer uma análise bem detalhada partindo de onde você está na cadeia. Se você está na ponta da cadeia vendendo para um consumidor final, ou se você está no meio da cadeia vendendo, por exemplo, para uma outra empresa que vai revender o seu produto, né? Ou prestando serviço para uma empresa que vai revender seu produto. Né? E aí a história muda muito. Muda. Era uma das dúvidas que eu tenho, né? Por exemplo, hoje a maioria das empresas, as empresas formais, né, no Brasil, estava fazendo uma pesquisa, 90% estão no MEI e no Simples, principalmente concentradas aqui no Sudeste, né? A gente acha que não, mas está concentrada aqui. Com essa mudança tributária, o que eu vejo assim de maior dúvida deles? Toda essa mudança vai virar custo para eles? Por exemplo, esses impostos que antes, segundo eles não pagavam, né? Isso vira custo do produto? Não é que não pagavam, eles pagavam. Eles pagavam, só que a gente não que consegue enxergar. Isso é uma grande mudança da reforma tributária. Né? Um dos princípios dessa reforma é dar transparência ao imposto, né, que você está pagando. Você vai entender o quanto você está pagando de imposto. Hoje, se eu tiver um documento fiscal, uma nota fiscal para vocês não sabem quanto vocês estão pagando de imposto, quanto é produto, quanto é imposto. Você não sabe. Ou quanto é serviço ou quanto é imposto. E a reforma tributária, dentro dos seus princípios, traz isso. Né? Então, o contribuinte vai saber exatamente o que é imposto e o que não é, o que é mercadoria e o que é serviço, ou o que é locação, por exemplo. Né? O que acontece? Aí o Simples Nacional, de fato, hoje mais de 18 milhões de empresas no Brasil estão nesse regime tributário, representa 85% das empresas no país. O Simples Nacional ele foi feito para incentivar as micro e pequenas empresas, né, nas suas atividades, né, e trazer um benefício. Só que ele tem uma característica dentro dele que ao longo do tempo o governo, para não aumentar a arrecadação, ele congelou a tabela do Simples Nacional. De forma tal que você acaba incentivando o nanismo. Né? Você não deixa a empresa crescer. Porque quando ela sai do Simples Nacional, ela tem que se competir de igual para igual com empresas que têm maior escala. Né? Então, esse é um grande problema do Simples Nacional, mas isso não foi tratado dentro da reforma. A tabela do Simples Nacional continua a mesma, não muda nada. O que você vai precisar entender como contribuinte, aí, como empresário que está nesse setor? Certo. Quem é meu cliente? Meu cliente é a pessoa física? Meu cliente eu estou vendendo para consumo? Essa pessoa vai receber meu produto final? Então, esse cliente, essa empresa que está na ponta da cadeia, né, muito que provável, ele vai optar por continuar pagando os impostos de ACBS, IBS dentro do Simples Nacional, porque é mais barato para ele. Por que isso? Porque ele também esse tipo de empresa do Simples, ele vai poder optar por tirar aquela
aquela linha do PIS e COFINS, que é hoje, que vai virar CBS, e tirar aqueles impostos de dentro do Simples e recolher fora do Simples a IBS e a CBS. Então, essas empresas poderão ter essa opção. Inclusive, essa opção vai ser semestral, né? Ela vai poder optar até abril, que vai passar a valer a partir de setembro, de julho, e até setembro, que vai passar a vigorar a partir de janeiro do outro ano. Então, por que o empresário tem que entender aonde ele está e se faz sentido ou não? Porque no consumo final, quem está consumindo, a alíquota do Simples Nacional é muito menor, né? Só que tem um problema. Se ele ficar pagando o imposto, o IVA dual, né, que é o chamado IBS-CBS, né, que nós não falamos sobre isso, mas hora eu vou estar falando de IBS-CBS, hora eu vou estar falando de IVA, é a mesma coisa, tá? Só que o IVA é os dois impostos juntos. A gente vai aprender. Quando ele recolhe dentro do Simples Nacional, todo imposto dos fornecedores que ele pagar é custo dele. Isso vai aumentar o custo da mercadoria dele. Né? Agora, ele pode optar pelo regime geral, né? Ou seja, ele tira dentro da alíquota do Simples Nacional o tributo IBS e CBS, o IVA dual, tira lá de dentro, tirou lá de dentro 3%, 4% da alíquota total do Simples, e vai vender para o contribuinte, para o consumidor final, e ao cobrar do consumidor final, ele vai cobrar IBS e CBS. Como que vai fazer essa conta, né? Hoje, o Simples Nacional, ele tem duas grandes vantagens, que é o INSS sobre folha de pagamento, que essa empresa paga um percentualzinho pequeno sobre o faturamento, que está dentro dessa alíquota do Simples. Então, isso é uma grande vantagem. E o ICMS também. Empresas que faturam até 3.600.000 reais, dentro da alíquota do Simples, até o pedacinho do ICMS. Quando ele sai do Simples Nacional, essa alíquota que é 2%, 3%, 4% de imposto do ICM, por exemplo, vai para 18%. Né? Então, se ele recolhe um Simples de 8% a 11%, 12%, você imagine, só um tributo, quando ele sai de lá de dentro é 18%, então ele fica tentando ficar no Simples. Sim. Ele fica procurando, então ele tem que segurar o crescimento da empresa, por isso que eu falei que nanismo. É isso, né? É isso. Por quê? Porque ele não consegue competir. A reforma, ela permite, né, que essa empresa opte pelo regime tributário, pelo regime geral, ou seja, pagar o IBS e a CBS à parte, ou não, vai depender do empresário. Assim, nós analisando o mercado em geral, o que a gente acredita? Quem estiver na ponta da cadeia, vendendo para o consumidor final, ou prestando serviço para o consumidor final, que está tomando aquele serviço, pela alíquota ser uma alíquota pequena, né, dentro do tabela do Simples, do IBS e da CBS, a gente entende que vai ser vantagem, né, tem que fazer conta, mas tendenciosamente vai ser vantagem ele ficar dentro do Simples. Né? E assumir o custo de toda operação que vier atrás, todo imposto que for cobrado dele. E aí, o que acontece? Esse imposto vai ser igual, ele vai aumentar o custo. Mas vai aumentar o custo quanto? Né? Nós temos hoje, dentro da alíquota normais, hoje o imposto é por dentro, você não enxerga. Hoje tem PIS e COFINS, e nós temos o ICMS e IPI. Só o ICMS que vem destacado no corpo da nota, o IPI vem adicionado, o PIS e COFINS você não enxerga. Você vai trocar esses 4 tributos. Então, os fornecedores necessariamente vão tirar esses tributos de dentro do preço e vão adicionar a IBS e a CBS. Essa conta que terá que ser feita. Né? Mas, Richard, nós já temos a alíquota? Não temos, nós não sabemos. Então, quem está na ponta, para sintetizar, possivelmente vai ser vantagem continuar no Simples. Agora, quem está no meio, que tem que transferir crédito de imposto, essa empresa do Simples vai sofrer. Porque o cliente, muitas vezes, que é um B2B, ele está no meio entre o fabricante, o importador e o revendedor. Muitas vezes, essa empresa que está nesse meio, ele está lidando com empresas de maior porte. E aí, essas empresas vão querer o crédito. Ou ele vai diminuir o preço, ou ele vai sair de dentro do Simples para ele ter crédito e ter débito. Né? Para que ele consiga ter um imposto mais acessível para o cliente dele. É complicado, né, Denilson? Complicado não, né? É que é tudo novo, né? Então,
a pergunta que geralmente os clientes têm feito, vale a pena mudar? Vale a pena permanecer? Eu falei, olha, para a gente também é tudo novo, né? Hoje, no lucro real, por exemplo, a gente sabe, né? O próprio nome já diz, você sabe exatamente o que você está recebendo, o que você está pagando, é tudo muito certinho. O presumido também é aquilo, né? Há você está presumindo suas despesas e tal. Agora o pessoal do Simples ficou ali, né, no meio. Então a gente tem que fazer, como você falou, fazer uma análise e verificar cada empresa se vale a pena, os créditos, os impostos, tudo vale a pena, né? Só para vocês terem uma ideia, existe uma estimativa de alíquota. Nós estamos falando de uma alíquota, somando a IBS e a CBS, quando ela estiver em voo de cruzeiro, aí em 33, né? De 28%. Você pode falar para mim assim, Richard, 28% é muita coisa. Nós já pagamos isso. Mas é 18 CM, 9 de PIS e COFINS, mais ISS, então, hoje a gente já paga isso. A diferença é que hoje você não enxerga. O que vai acontecer? O fornecedor, quando ele emite uma nota para qualquer tipo de empresa, ele vai ter o valor da mercadoria plus tax, ou seja, mais o imposto. Como você vai hoje, por exemplo, os países da OCDE, eles adotam o IVA, 175 países adotam o IVA como sistema de tributação de consumo. Então, no Brasil, nós estamos copiando um sistema que já funciona em 175 países. Naturalmente, cada país faz as suas adaptações nesse sistema de acordo com a sua forma. Né? O Brasil é um país continental. Aqui o Brasil, os estados têm autonomia de tributação, por isso que foi muito difícil fazer essa aprovação. Mas o IVA já existe há 175 países. Quando você vai, por exemplo, no exterior, quando você compra uma mercadoria, por exemplo, principalmente na Europa, você vai lá, você compra a mercadoria, é cobrado de você o imposto em cima disso. Vai acontecer a mesma coisa no Brasil. Você vai pagar a mercadoria e o serviço e vai ter adicionado um valor de imposto. Isso vai trazer algumas coisas boas. A primeira coisa boa é a transparência de quanto você está pagando de imposto. Né? Isso vai trazer uma consciência que nós não temos hoje. Hoje o imposto é por dentro, você não enxerga, né? Exceto o IPI, que ele acaba adicionando na nota, mas não é o caso maciço de grande parte das empresas. E essa conta de quanto os meus fornecedores vão cobrar de mim aqui de imposto, e o quanto eu vou pagar aqui, o IVA vai ser pago pela diferença. Aí chamado não cumulatividade. Né? Quem está dentro do Simples, tudo que ele pagar de imposto vai virar custo. Né? É uma opção dele. Ou ele pode, fora do Simples, ficar no Simples, mas para IBS e CBS, optar pelo regime regular da reforma, e ele pagar também débito e crédito. Grande vantagem do sistema não cumulativo que vai vir com a reforma, em comparação com o sistema não cumulativo que existe hoje. Por exemplo, você já me falou do lucro real. A não cumulatividade vai ser plena. Tudo vai dar direito a crédito. E isso é muito bom. Porque hoje o nosso sistema não cumulativo, ele não dá crédito tudo. Por exemplo, numa empresa comercial, ele só dá crédito basicamente, em alguns estados que permite, do ICMS, da embalagem e do produto em si, da energia elétrica, no caso de indústria. Né? Então, ou seja, você tem uma restrição a crédito. Né? Com a reforma, a empresa vai ter o direito a acreditar tudo. Água, luz, telefone, despesas com contabilidade, advogados, então, tudo vai gerar crédito. E tudo vai ter débito. Então, a diferença desse débito e crédito que vai gerar o imposto a pagar, a ser cobrado do consumidor ou da próxima etapa da cadeia, porque na verdade, o imposto ele é cobrado lá do consumidor. Certo. As empresas são meramente arrecadadoras. Elas vão cobrando por isso chama IVA, Índice de Valor Adicionado, Índice de Valor Agregado. Cada uma vai cobrar o imposto da sua margem. Né? Cada uma vai cobrar na sua margem, de forma que, se a alíquota daquele produto for 18%, 28% ou 30%, o consumidor final vai enxergar esse valor cobrado dele na cadeia. Essa é a ideia. Deixa eu perguntar uma coisa antes da Joel entrar numa pergunta séria. Eu vou fazer uma pergunta. Esse sistema é a prova de brasileiro? Porque o brasileiro, ele é assim, né? Você fala, a pessoa está no Simples. Então, assim, o Simples limita o crescimento da empresa. Ele abre 2 Simples.
Ele pega o vizinho, pega a sogra, Sim, pega o sim. cachorro e vai abrindo outros simples. E assim, ele tem 5, 10 simples em nome de outras pessoas. Então, meu ponto é, aí eu falo assim, não, nós vamos agora receber via Pix. O Pix cresceu. O que a empresa faz? Ela fala o seguinte, olha, eu não vou dar o número do meu Pix, eu dou o número do Pix do fornecedor, porque aí nem passa pela minha conta. Então, assim, o brasileiro, É criativo. ele é criativo, é óbvio. Então, assim, o meu ponto é, esse sistema é a prova de brasileiro ou ainda você tem receio de que outras coisas podem vir a ser ajustadas nesse plano dessa nova tributação em função de jeitos que podem ser dados no meio do caminho? Assim, essa questão da criatividade brasileira ou não, ele é um fenômeno causado pelo próprio sistema. Hoje o sistema atual permite que se faça isso, né? Só que nós estamos diante de uma evolução tecnológica absurda. Inteligência artificial, a Receita Federal implementando não só a federal, as receitas estaduais também, municipais, implementando sistemas de controle de tributação, de movimentação financeira, compartilhamento de dados, né? Os entes hoje podem não ter um controle preciso de tudo, mas eles não têm efetivo para cobrar o imposto a todo mundo. Sim. Porque eles têm essa informação de quanto cada um movimenta de dinheiro numa conta bancária. Porque as minhas informações são declaradas pelos bancos desde 2003. É que a Receita Federal não consegue cruzar. Não consegue fechar essas informações. Ou eu não sou prioridade para elas. Então, nós temos um efetivo, sei lá, de 3, 4, 5 mil fiscais no Brasil e tem 200 milhões de habitantes. Né? Como fazer essa equalização? Agora, respondendo objetivamente, se aprova ou não, eu acho que é uma evolução. A partir do momento que o sistema ele fica muito mais simples e fica muito mais claro, né, com o imposto destinado no consumo, no destino, né, vai existir uma mudança muito forte na forma de fiscalizar. Né? Vai mudar, porque hoje eu tenho que fiscalizar as indústrias que elas vendem para o Brasil inteiro. Eu estou aqui em São Paulo, então os fiscais vêm aqui, fiscalizam a empresa que está em São Paulo. Quando eu inverter o polo e o benefício vai estar aonde está o consumidor, né, vai mudar o polo de fiscalização. Né? E o que vai acontecer com isso? Com a alta tecnologia, a simplificação de tributo, há uma possibilidade muito grande dessas manobras deixarem de existir. Né? Então, eu acredito que as coisas elas vão se acomodar ao longo, não vai ser uma ruptura do dia para a noite, todo mundo vai para a formalidade. Esse tipo de situação de planejamento tributário ilícito, né? Porque abrir 2 empresas no Simples não é correto, né? Se a fiscalização, seja o Estado, o município, seja a União pegar, essa empresa tem que recolher todos os tributos de forma retroativa, fora desse regime adicionado das penalidades previstas na legislação, mas eu acredito que, uma vez simplificado o sistema, vai simplificar a fiscalização. Simplificada a fiscalização, é muito mais fácil você coordenar e trocar informação. Né? Eu acho que aí, 2033 em diante, nós estamos diante de um novo sistema, de uma nova forma de arrecadação, e eu acho que isso vai trazer um novo conceito para o Brasil. Estou aqui defendendo se vai aumentar ou diminuir a arrecadação, mas eu acho que, do jeito que está hoje, proporciona esse tipo de situação. Mas vai ser... Você acha que até lá... esse sistema também, por outro lado, vai injetar dinheiro na economia? Eu acho que sim. Eu acho que um dos entraves hoje de alguém investir no país hoje é a insegurança jurídica da área tributária. Né? Olha, como que eu vou... Um país que nem o passado é certo, como que eu vou colocar dinheiro aqui dentro? Né? O Brasil precisa disso. Ele precisava da reforma. E a reforma que está aí foi o que deu para fazer também. Nós temos 27 unidades de federação, mais de 5.500 municípios com autonomia de arrecadação. Nós conseguimos chegar num consenso e arrecadar, e criou-se o IVA dual. Olha, o tempo de 7 anos, 6 anos, 7 anos quando foi publicada a lei da emenda constitucional até o início de vigência, é um ano que as empresas vão se adaptando. É ruim ter tudo isso? Mas eu acho que é uma oportunidade para quem quer fazer a coisa certa. Porque hoje o sistema permite a sonegação. Porque você nem sabe quanto você paga de imposto. Né? Então, você monta 10 empresas, você monta uma empresa esse dia, fecha, abre outra amanhã. Então,
E aí cria o quê? Uma concorrência desleal. Não tem controle, né? Se você for olhar, o próprio empresário não tem um controle. Quem consegue ter mais inteligência fiscal, quem consegue pagar empresas de consultoria tributária, advocacia, Sim. esses caras ganham dinheiro, porque hoje eles têm volume, eles vão para um estado que dá um benefício fiscal, Sim. eles pagam 10% a menos de imposto. Como você vai competir com isso? Né? E aí o que acontece? Com o pequeno, como ele faz? Ele não tem essa autoridade, ele não tem esse poder de fogo. Ele vai lá, abre 2, 3 empresas, né? Erradamente, tá? Não tem nada certo nessa situação, né? Mas é a forma que ele conseguiu enxergar para sobreviver. Eu acho que no tempo, com a reforma sendo implementada em sua plenitude, né? Eu acredito que muitas dessas válvulas de escape vão se reduzir. E tem um ponto que eu queria chegar, que é o split payment, né? Não sei se vocês já ouviram falar dessa. Com certeza vocês convivem com isso, mas eu não sei se vocês já ouviram falar sobre o split payment. Vocês convivem por quê? Quando vocês pagam um Uber, por exemplo, o pagamento é splitado. Uma parte vai para o motorista e outra parte vai para Uber. Quando você compra no iFood, por exemplo, uma parte vai para o motoqueiro, uma outra parte vai para o restaurante e outra parte vai para o iFood. O split payment vai ser introduzido dentro do sistema tributário brasileiro. Quando você comprar uma mercadoria, ou comprar um serviço, o pagamento vai splitar. O que é do governo vai para o governo, o que é do lojista vai para o lojista. Então, vai ser cobrado na fonte. E isso vai reduzir em muito a evasão fiscal, né? Isso vai contribuir muito para que todo mundo pague o igual imposto, né? De uma forma que você não tenha como fazer um sistema artificial de empresa para você ter vantagem tributária e você penalizar o seu concorrente, né? Eu acho que o Brasil vai passar por uma grande mudança. Assim, se não fosse a questão dos gastos, que são muito mal gastos aqui, a forma que o governo brasileiro encara a questão fiscal, né? Eu acho que o Brasil poderia ser uma potência, né? Mundial em questão de país, né? Que eu acho que é uma outra coisa que nós não estamos tratando aqui. É para onde está indo o dinheiro. Mas na questão tributária, eu vou falar para você, o split payment ele vira chave, né? E vai ser implementado de forma gradativa, tá? Ele não vai começar agora em 27. Né? Já existem empresas sendo tratadas com voluntários, e isso vai ser mudado ao longo dos anos. Então o imposto já vai ser descontado no momento que eu faço a venda. Exatamente. No momento que você paga. Na hora que eu pago. Liquidação financeira. Não vai ser na venda. Esse é outro fator que vai acontecer. Então assim, por exemplo, um cliente fez uma compra parcelada no cartão. A cada pagamento vai ser feito o split do pagamento do imposto. Interessante. Ou seja, o governo vai receber junto com o empresário. Então, isso vai fazer com que... Como que eu vou sonegar? Se o banco já vai separar o valor, se a instituição financeira vai separar o valor, né? Você contribuinte, você consumidor final, eu consumidor final, nós não vamos nem ver, porque vai sair quando a gente paga... Volto ao exemplo aqui da Uber, do iFood, que que todos nós aqui utilizamos dia a dia, e tem outros aplicativos que também tem a mesma regra. A gente não percebe que a gente está pagando, mas isso está sendo splitado, essas informações. E esse sistema já existe em outros países, tá? Não é o Brasil, ele não é o precursor disso aqui, ele não começou aqui. Países como Bulgária, países como a própria Argentina já tem um sistema de split payment, e outros países do mundo, eles já os utilizam. Alguns países não deu certo. Por quê? Porque eles não tinham tanta sofisticação do sistema financeiro. Mas o Brasil ele é muito forte na parte financeira, e ele é muito forte na parte fiscal, né? E esse sistema, eu acredito que vai ser um divisor de águas, né, em questão de sonegação fiscal, porque você não tem como fugir, porque você tem que pagar, né? Quando você fizer um PIX, vai ser dividido o valor para o setor. E no nosso mercado, olhando o mundo matriz, né, nós não vamos fugir disso, né? A nossa audiência que está nos assistindo, por exemplo, nós vamos emitir um documento fiscal de vender, por exemplo, grande parte dos nossos clientes estão vendendo para o consumidor final. O consumidor final, ao fazer um PIX, ao fazer um pagamento, cartão de crédito, débito, existirá um sistema do split payment simplificado, né, para esse tipo de operação B2C, que vai ser um percentual fixo retido na fonte. E aí, você vai reter na fonte, né, o banco vai destacar na fonte, de acordo com o setor, um percentual daquela venda e vai mandar para o fisco,
para que essa empresa, quando ela apurar o imposto dela, o IVA dela, seja por dentro do Simples Nacional, seja fora do Simples Nacional, aquele valor de imposto vai virar um crédito fiscal que vai abater do imposto dela. Ou seja, vai ser diminuído muito as possibilidades de sonegação fiscal. E a questão do serviço? Muito se falou que o serviço vai ser penalizado porque ele vai ter um acréscimo de tributação em detrimento do comércio. Isso. Por exemplo, prestador de serviço, que é pequeno, né? Ele vai pagar a conta da simplificação tributária? Então, vamos lá. Vamos ver primeiro, a regra vale para todo mundo. Aonde eu estou na cadeia, quem é meu cliente? Primeira coisa é isso. Meu cliente é uma pessoa jurídica ou meu cliente é uma pessoa física? Né? Quem está recebendo o meu serviço? Eu sou uma clínica médica. Hoje não estou no Simples Nacional, por exemplo. Estou no lucro presumido. Né? Essa clínica médica atende pacientes, pessoas físicas. Né? No lucro presumido, hoje ela paga um PIS e COFINS de 3,65%, mais um ISS em São Paulo de 2%. Ela não paga ICM. Então, dá uma carga tributária de 5,65%. Né? Só que ela não tem crédito de imposto. Né? Ela não tem crédito de imposto. Porque hoje o PIS e COFINS, nesse regime tributário, é cumulativo. O ISS também é cumulativo. No sistema novo, não vai ter o PIS e COFINS nem o ISS. Vai ter o IVA dual, que é a junção da IBS com a CBS. Né? A CBS, no sistema de saúde, por exemplo, ela vai ter uma redução da alíquota de 60%. Então, se nós falarmos aqui com uma alíquota da CBS, vai ser em torno aí de 10%, 9% a 10%, para substituir o PIS e COFINS, a base de cálculo, o imposto reduzido em 60%, ele vai ser em torno de 4%. Só que ele vai ter direito a crédito. O contador, o aluguel que ele pagar, a energia elétrica, a água, a luz, o telefone, a internet, tudo que ele gasta hoje vai gerar o crédito. A mesma forma que ele vai destacar esse 4% na nota fiscal dele, ele também vai ter direito a créditos que ele não tem hoje. Né? Bom, e a IBS? A IBS está em torno de 18%. Imagina que fosse 20%. Fazer uma conta mais... Também vai ser reduzido em 60%. Né? Então, a forma de cálculo vai ser diferente. Você vai ter direito a crédito e débito. Muito que provável, o prestador de serviço que estiver na ponta da cadeia, né, prestando serviço para o consumidor final, ele vai sentir o peso da carga tributária. Né? Porque se ele estiver fora do Simples Nacional, assim como vai acontecer com os varejistas, os industriais, que estiver na ponta da cadeia, se estiver fora do Simples Nacional, de fato, ele vai sentir esse peso da carga tributária. E quem estiver no meio da cadeia, né, o que ele cobrar de imposto é crédito para frente. Entendeu? Então, quando alguém paga um imposto, imagina a Confirp. Né? A Confirp é uma empresa de contabilidade. Eu estou no meio da cadeia. O meu cliente, imagine que nós tenhamos uma alíquota de 28%. Eu vou tirar o PIS, COFINS e o ISS do meu preço hoje. Sei lá, imagina que eu pago 10% de imposto. Né? E vou colocar um IVA de 28%. Tá certo? Então, tirei 10%, vou aumentar em 18%. Imagina, tá? Isso é um hipotético. O meu cliente que toma crédito não aumentou o custo para ele. Porque esses 28% que foi destacado na minha nota virou crédito, dinheiro para ele. Ele vai bater do imposto dele. Né? Então, no meio da cadeia, isso se o meu cliente tiver o regime regular. Se o meu cliente for pessoa física ou empresa do Simples que está fora do regime regular, esse cara não vai querer me pagar. Esse cara vai falar, eu quero que você reduza o preço. Você entendeu? Então, não existe a regra, acho que o principal ponto agora é você entender o que vai mudar. Sim. Porque você precisa entender aonde você está na cadeia, quem que é teu cliente e quem é teu fornecedor. Para você fazer essa conta, para entender se você vai ter que reduzir preço, aumentar preço, se você vai ter problema com o teu cliente, se você não vai ter problema com o cliente. Então, assim, algumas coisas é simples você olhar, putz, quem está na frente prestando serviço para pessoa física, que estiver no Simples Nacional, naturalmente, como as alíquotas do Simples são menores, isso tem que fazer conta, mas é tendenciosamente fácil de afirmar que manter no Simples vai ser melhor para quem vende para pessoa física ou não contribuinte. Agora, quem está no meio vai depender do cliente. Que é aquilo que a gente falou, né, Denilson? A especulação, Richard, que a gente já tem tido lá
pessoal do Simples, a gente, quando fala que o imposto vai mudar e que vai ficar praticamente tudo igual, eles já começaram a falar, a gente vai aumentar os preços, porque a gente não perde, porque agora para a gente vai ser custo. Então, o que eles estão criando é que tudo que vai vir de imposto para eles é custo, e na verdade não é, né? Não, aí vai depender. Não existe mais assim, é que hoje, nosso sistema, ele é totalmente assim, incompreensível, né? Se o meu cliente estiver no lucro, se eu vender para a mesma empresa, minha empresa tiver uma no lucro real e a outra no presumido, outra no simples, vai ter 3 empresas diferentes, ele vai perceber o custo do que eu vendo de forma diferente. Né? O custo para quem eu vendo para o lucro real é um, para quem eu vendo para o presumido é outro, porque eu vendo para o simples é outro. Mas veja, por que isso acontece? Porque o sistema hoje é todo torto. Quando você institui a mesma forma de tributar, tanto para real quanto para presumido, e deixou o simples a parte disso, mas podendo também ser igual a real presumido, eles vão perceber o custo da mesma forma. Entendeu? Se for aumentar para um, vai aumentar para todos. Então, o que eu preciso, em competição, num sistema de competição, de concorrência, vai ser muito mais correto. Sim. Né? Porque se os meus concorrentes vendem para os mesmos clientes que eu, compram dos mesmos fornecedores que eu, ou fornecedores similares, o mesmo produto, e a alíquota do imposto vai ser igual, independente se eu comprar essa mercadoria em Manaus, no Acre ou aqui em São Paulo, a alíquota do imposto vai ser a mesma. Não vai diferir mais, não vai ter diferença de onde eu comprei, como existe hoje. Né? Eu não vou ter benefício fiscal. O único benefício que a gente vai ter é que vai existir uma mudança na geoeconomia brasileira. Hoje, as empresas vão para estados que dão benefício fiscal. Elas vão para municípios que dão benefício fiscal. Né? Hoje, elas estão longe dos seus consumidores, dos seus clientes. Quando mudar a reforma, com a reforma implementada, essa distância... Diminuir, né? Ela tem que diminuir. Por quê? Porque eu tenho que ser muito mais eficaz. Porque eu estando na Bahia vendendo para São Paulo, eu estando em São Paulo vendendo para São Paulo, eu vou tirar o custo de logística. Isso. As empresas tendem a estar mais próximas dos seus clientes para ganhar eficiência na logística, para você ter menos custo. Por outro lado, né, esses estados vão perder de receita. Né? Então vai acontecer uma movimentação, né, muito grande nesses próximos anos. Ele falando isso, eu pensei, né? É a coisa da minha cabeça aqui. Então, por exemplo, São Paulo hoje é 18 de CM. Lá no Nordeste, na Bahia, por exemplo, eu acho que 7. É 7 se você vender daqui para lá. Mas lá dentro é 18, 19, depende do estado, 20. Então. A alíquota interna. É que nós estamos habituados... É isso que eu ia te perguntar. Vai ser a alíquota interna do estado. E você acha que tem uma tendência de ter uma unificação maior? Então. Tipo assim, por exemplo... Vamos nos equiparar a São Paulo, que hoje é... Isso é uma das grandes... termômetro, né? dos grandes problemas da reforma tributária foi equalizar o interesse de 27 estados e 5.500 municípios. A única coisa que os estados e municípios têm poder hoje de legislar é sobre a alíquota. Mas se são município de São Paulo, né, e o estado de São Paulo determinar que o IBS, por exemplo, vai ser 20%, e a CBS vai ser, a União determinar que vai ser 8%, por exemplo, a alíquota de tudo que acontecer dentro de São Paulo vai ser 28%. É que o novo regime, ele permite algumas reduções, por exemplo, a cesta básica, alíquota 0%, algum serviço de saúde, redução de 60%, medicamentos, tem redução alíquota 0%, então vai depender muito de onde você vai estar enquadrado dentro desse novo sistema. Mas, o que vai acontecer? Os estados e os municípios poderão instituir alíquotas diferenciadas. Por São Paulo, município de São Paulo e o estado de São Paulo, né? Você pode ter uma alíquota aqui em São Paulo, por exemplo, de 18%, e em Diadema pode ser 19%. Mas você acha que é viável? Eu não acho que é viável. Eu acho que haverá uma equalização que os estados vão tentar compor com os municípios para ficar uma coisa mais simples, né? Eu acho que, por exemplo, o estado inteiro vai propor uma alíquota de X% para todo mundo. Legal. Só que cada município pode optar pela sua alíquota, né? Então, pode ser que a gente tenha que ficar atento. Vou vender para Diadema, eu tenho uma alíquota, vou vender para São Paulo, eu tenho outra, vou vender para São Caetano, eu tenho outra, Santander, eu tenho outra. Pode ser? Pode. Né? Eu não acredito que isso vai acontecer. Acho que é mais complicado, né?
Mas o sistema vai ser emissão, os documentos vão ser tudo pré-preenchidos, né? Então a Receita e os estados e os municípios, através do Comitê Gestor da Receita Federal, o sistema de emissão de documento fiscal vai ser tudo numa plataforma praticamente única que vai calcular esse tributo. O tributo é por fora, né? Ele não é por dentro. Então eu acho que quem está comprando, né, vai ter que saber onde está. E aí vai acontecer uma outra movimentação. Hoje, você morar em São Paulo com uma alíquota mais barata de imposto, o imposto vai para São Paulo. Se você morar em Diadema com uma alíquota mais barata do que São Paulo, se você for num restaurante em Diadema, você vai pagar menos imposto. Se você comprar no supermercado em Diadema, que é melhor do que São Paulo, então o que vai acontecer? Acontece com os Estados Unidos. Para atrair o consumidor, para que o consumidor atraia as empresas, né? Vai existir o quê? Uma inversão do polo. Hoje eu estou aonde? Me dá um benefício fiscal. O benefício fiscal que o Estado pode dar é cobrar menos. Que o município pode dar é cobrar menos. Então, eu quero os consumidores desse produto aqui em São Paulo, porque o imposto vai vir para São Paulo. Então, se São Paulo quiser colocar um imposto muito alto, o que vai acontecer? As pessoas vão preferir ir para outro município. Né? Assim como acontece em outros países. Por isso que é o imposto sobre consumo, é o imposto sobre destino. Então isso muda muito o que nós estamos vivendo agora, e muita gente nem percebeu isso, mas isso são coisas que, à medida que o sistema foi entrando dentro do ordenamento tributário brasileiro, isso vai ficando mais claro, né? E há uma tendência natural, e é o mais justo, né? Que o imposto seja recolhido para o ente aonde está o consumidor. Sim. Não adianta eu recolher para o Espírito Santo ou para Pernambuco, onde tem incentivo fiscal tem no Brasil todo. Mas, sim. Se o consumidor está aqui em São Paulo. Então São Paulo perde, porque São Paulo tem que ter infraestrutura, educação, saúde, segurança. Só que o imposto é indo para o Estado. Quando você muda o eixo da tributação e joga o imposto para ir para o consumo, né? Aquele estado, aquele município onde tem mais concentração de consumidores ganham com isso. Vão ter mais arrecadação, que vão poder, né, transformar essa arrecadação em mais benefício para onde eles estão situados. Então essa é a grande mudança que nós vamos passar pela frente. Acho que tem coisa, hein, Denilson? Para a gente passar, tirar dúvida e ligar e pedir ajuda, porque é dia a dia, né? A gente tem que ir surgindo os temas, né, as situações, para a gente ir tirando as dúvidas, porque é um assunto mais complexo, né? Acho que para o Richard fala com tanta naturalidade, mas para a gente que não está no dia a dia, a gente acha muito complexo. É muito complexo, né? Mas aí tem um ponto, viu, Jô? Denilson, para você ser empresário, você tem que saber fazer conta. Você pode ter o melhor produto que você tiver, você pode ter a melhor loja que você tiver. Sim. E não é o contador que faz a conta. Não é o contador que faz o preço. Não é o advogado tributarista que faz o preço. É o empresário. Ele tem que acordar para isso. Ele vai ter que acordar para isso. Né? Porque hoje se calcula um percentual sobre determinado documento e já vai e acabou. Isso vai mudar muito com a reforma. Então nós temos um momento agora, quando você perguntou, mas o que eu vou fazer agora? Eu tenho que ter um entendimento disso. Eu tenho que entender com o meu contador, com a minha associação de classe, com o meu advogado, com as pessoas, com as minhas associações. Eu tenho que entender o que essa reforma muda no meu preço. Porque eu preciso ter esse discernimento, porque não é o meu contador, não é o meu advogado que faz o preço. Exato. Sou eu. E se eu fizer o preço errado, né, ou eu estou perdendo dinheiro, ou estou ficando muitas vezes fora do mercado. Então é muito importante que aquele que, principalmente nossa audiência que está nos escutando, olha, o primeiro passo aqui é ter consciência. Eu não preciso ser um expert. Até porque a legislação, são 544 artigos da Lei Complementar 214, são 23 anexos. Para entender tudo isso aí é um inferno mesmo, é muita lei. Mas ela tem essência, que eu estou tentando falar aqui em uma hora, mas procure associações de classe, procure empresas de contabilidade, procure advocacias que estão preparados para trazer essa informação, para que quando ela sentar na sua empresa e começar a entender quem são meus fornecedores, quem são meus clientes, qual é o meu produto, qual vai ser a alíquota, quanto eu pago de imposto hoje, como eu vou pagar amanhã, e fazer essa análise, aí sim, junto com o contador. Aí o contador pode trazer essa
essa experiência, trazer esses conhecimentos para que o empresário, junto com o contador, consiga determinar qual que é o impacto na carga tributária, né, para essa empresa. E não entrar naquela de modismo, que se serviu para o A, vai servir para o B, porque os teus clientes podem ser diferentes, os seus fornecedores podem ser diferentes, né, o seu produto pode ser diferente, então não tem regra padrão, né? Porque você pode ter o mesmo produto, por exemplo, sendo fabricado por uma empresa do Simples, que não vai te transmitir, o crédito vai ser pequenininho, né? E você pode ter o mesmo produto fabricado por uma empresa de lucro real. Né? Você acredita tudo. Então, o imposto passou a ser determinante. Hoje, quando eu compro, se eu tiver uma empresa de lucro real, né? Quando ela compra de uma empresa do Simples, ela toma o crédito de 9,25% de PIS e COFINS. Independente se o Simples pagou 2% ou 3%. Né? A reforma vai acabar isso. Ela vai tomar o crédito que veio na nota, que foi cobrado dela. Né? Quando essa empresa de lucro real toma compra um produto, né, de uma empresa do presumido, ela toma um crédito de 9,25%. E a empresa do presumido paga 3,65%. Com a reforma, ela vai tomar o crédito que vier destacado no corpo da nota. Então muda tudo. Porque nem todo mundo compra das mesmas empresas. Exato. E nem as empresas não estão nos mesmos regimes. Então você vai ter que fazer conta. E para fazer conta você tem que entender. Não tem jeito. Tem que estudar. É verdade. E no caso, por exemplo, da Confirme, né, que é a empresa que você tem, que é uma empresa de contabilidade, também de tecnologia? Contabilidade. Tem algum material, blog? Como é que a pessoa hoje, esse empresário que está se preocupando, que está aqui tentando quebrar a cabeça para entender, vocês têm algum material que essa pincelada de 1 hora que nós estamos dando aqui, ela é superficial. Você deu alguns pontos-chave. Se ele quiser dar uma mergulhadinha, nós vamos disponibilizar para toda a nossa audiência um e-book da Confirme, que é um resumo da Lei Complementar 214, de uma forma clara, objetiva, sem muitos jargões técnicos, né? Para ele entender exatamente isso só por conta da matriz, hein? Olha aí, o que a gente quer é justamente levar essa informação para frente. É um e-book muito transparente, com alguns exemplos, falando do split payment, falando sobre as características da reforma tributária. Obviamente, ele é o ponto inicial para quem quiser ter começo dessa experiência, né? E quem quiser saber mais, naturalmente, a Confirme vem fazer uma série de eventos. O ano passado nós fizemos mais de 35 eventos referente à reforma tributária, com palestras presenciais mensais, porque é um assunto pesado, muito é um assunto que você tem que estar desplugado. Se colocar ele, por exemplo, talvez online, você não consegue prender o raciocínio, porque é tanta mudança que você perde, às vezes, um pedacinho, você já não sabe mais o que vai acontecer pela frente. Então, a gente vem fazendo um trabalho muito forte de levar essa informação para os nossos clientes e também não clientes, né? Que acabam chegando com a gente depois, precisando de alguma coisa, a gente acaba ajudando essas empresas no dia a dia. Mas acho que a palavra-chave que você deu é o empresário vai ter que aprender a fazer conta de verdade. De verdade. Porque senão ele não consegue sobreviver daqui a alguns anos, ele vai estar passando algum sufoco novamente. E isso é uma das coisas que a reforma vai trazer, né? E se me perguntar, mas o que eu tenho que fazer em 2026? Entender onde você está, entender quem são seus fornecedores, entender quem são seus clientes, entender como vai ser calculado o imposto, né? Porque ao sair a alíquota da CBS, por exemplo, eu já tenho que refazer meu preço. É isso que eu ia perguntar, né? Porque muda tudo. E eu tenho que ter o quê? Tenho que ter sistema. Eu tenho que ter software, eu vou mudar tudo. Esse ano eu tenho que ter uma outra roupagem, porque é um tributo. Lembra que eu falei? É um tributo novo. Ele não existe. Eu não estou alterando a alíquota de um tributo. Eu estou trazendo um tributo que ele vai ser calculado de forma diferente. Olha, um é por dentro, outro é por fora. Né? Um meu cliente vê, outro não vê. Olha, a alíquota aqui é cumulativo, esse aqui é não cumulativo. Eu tenho direito a crédito de tudo. Né? Hoje, por exemplo, existe um ponto que a legislação ela vem fazendo com que as empresas tenham empresas de contabilidade, de fato faça a contabilidade, porque com a tributação, agora não tem nada a ver com a reforma do consumo, mas a reforma, por exemplo, agora que teve a tributação de lucros e dividendos, né? Muitas empresas hoje têm uma informalidade muito grande nos pagamentos. Né? Ela paga um monte de despesa, lança para distribuição de lucro. Né? Agora, esse lançar para a distribuição de lucro pode estar fazendo com que
Porque antigamente distribuição de lucro, até o ano passado, até o ano passado, a distribuição de lucro é isento. A partir de agora, né, ela pode ser tributada se você tiver mais de 600 mil reais de renda no ano. Então, as empresas estão tendo que se adequar a essa norma, ou seja, quanto mais informalidade eu tiver no pagamento, menos crédito eu vou ter e mais possibilidade de pagar imposto. Então, eu vou ter que formalizar o meu negócio. Seja para o imposto de renda sobre distribuição de lucro, seja para a reforma tributária, que os tributos serão não cumulativos, né? Ou seja, eu só vou ter crédito se tiver um documento fiscal destacando o imposto está pago, né? Então, da mesma forma, com o documento fiscal, eu vou abater também do imposto de renda, né? Porque eu não vou pagar imposto de renda sobre lucro, sobre essa nota, porque eu estou justificando um pagamento que eu, em outro momento, eu poderia simplesmente não comprar com documento fiscal e lançar como distribuição de lucro, né? Então, o cenário brasileiro mudou muito. Sim. E aí a contabilidade, esse novo pensamento, esse novo momento requer do empresário novos conhecimentos, novas soluções. E quebrar aquele mito, né? Porque antigamente, fazer igual a gente já está no passado, mas assim, o pequeno achava que quem tinha um planejamento tributário, quem tinha que fazer era uma multinacional. E, na verdade, não é isso. Se o pequeno empresário, se ele não começa planejando, fazendo todo o planejamento tributário, fazendo os seus preços, olhando os seus custos, ele não consegue caminhar, né, Richard? Nunca foi tão importante o empresário empresariar, né? Nunca foi tão importante ele entender teu business, assim como entender qual que é o melhor fornecedor do seu produto, qual que é a melhor essência, qual que é o melhor frasco, qual que é o que vai se adequar, qual que é mais bonito, qual a questão de marketing comercial. Né? Eu acho que as empresas terão que se reinventar em sistema tributário. E uma coisa importante, né? A regra é para todo mundo. Né? Então, se a regra é para todo mundo, o campo de jogo, por pior que ele seja, ou mais complicado que seja, vai ser igual para todo mundo. Não adianta eu ter um ótimo tributarista, né? Ou um ótimo contador que vai fazer com que um planejamento tributário... Eu não vou ter como pagar menos imposto. Entendeu? Só porque eu estou num lugar diferente, Não, vai precisar de conhecimento. Então, onde eu vou ganhar? Em logística, em disponibilidade. Eu vou ganhar na em compra. agilidade, eu vou ganhar na compra. Na compra. Principalmente na compra. Você falou uma coisa, Ju, putz, arrepio. O ponto crítico da reforma tributária, o ponto nevrálgico da reforma tributária está no custo. Muda tudo. Se você não entender o teu custo, você vai perder dinheiro. Você não vai saber vender, você não vai ter preço de venda. É isso aí. É aí que vai fazer a definição do seu preço. Se você não entendeu como é computado o seu custo, você vai perder dinheiro. E a reforma tributária, ela traz isso para o pequeno, para o médio e para o grande. Né? Então, eu acho que é por aí que as coisas vão caminhar. Muito bom. Isso. Eu acho que é isso. Então, é um tema complexo, delicado, mas nós vamos ter na descrição um e-book da Confirp, que eu acho que isso vai ajudar para aquele que quer entender ou começar a aprofundar. Eu acho que talvez seja um momento... Eu me lembro de anos atrás, quando a inflação ainda galopava, que quando veio o plano cruzado, muita gente quebrou. Porque as pessoas com a inflação alta, muita gente aplicava o dinheiro e é dali que ele tirava o rendimento. E o ponto de virada do plano real quebrou muita gente, mas também estruturou o mercado de uma outra maneira. Eu acho que isso é o que deve acontecer também, né? É o que vai acontecer. Prepare-se. Sem muita delonga, é o que vai acontecer. As pessoas precisam entender como vai ser afetado o seu mercado e se preparar para isso. Tá? O que aconteceu com o plano real, o que vai acontecer daqui para frente, nunca se mudou tanta legislação quanto se mudou agora. Mudou conceito, mudou base, mudou eixo, mudou tudo. Então, e para esse novo momento, você precisa entender o que isso afeta seu negócio. E não esperar alguém fazer isso por você. Porque você pode fazer isso de duas formas. Né? Na hora que você vê seu concorrente ganhando dinheiro, né? Porque ele está fazendo a coisa certa, você querer competir com ele sem você fazer suas contas, né? Você pode estar pagando para trabalhar. Né? Então tem que tomar um cuidado especial. Mas eu acho que é isso, viu? Eu acho que esse Edenilson, e o que a gente precisa aqui é levar essa informação. E acho que essa preocupação da matriz é maravilhosa.
né? Vocês têm uma comunidade muito grande aqui Uhum. dentro que vocês acabam sendo... Você acha que são todas as empresas que estão preocupadas com seus clientes, como vocês estão? Não estão. E a Confirp está junto com vocês nesse processo e por isso que nós estamos liberando esse e-book, né? Também quem quiser nos procurar também em rede social, nós estamos no @Confirp Contabilidade no Instagram, no Facebook, Confirp Contabilidade, tanto no Facebook como no LinkedIn, quer dizer, ou no canal Confirp no YouTube, vai conseguir encontrar uma série de matérias que vai ajudá-lo no dia a dia, na gestão do seu negócio. Todos esses dados de contato vão estar na descrição. Eu acho importantíssimo deixar. Sim, Esse canal do YouTube da Confirp é muito forte, tem muito conteúdo. bastante. Então, eu acho que a gente está munindo aqui o nosso espectador do Inspirar Negócios da melhor forma possível, tentando preparando essas pessoas para esse novo momento do país, né? Jô? Richard, sem palavras, né, para agradecer pela sua disponibilidade, pelo esclarecimento, né, de muitas dúvidas, que ainda vão surgir outras, mas já foi bastante esclarecedor, né? E eu acredito que o nosso público aí deu uma boa, né, Denilson, uma boa limpada aí tirou um nas pouco da dúvidas. preocupação Sem ali dúvida. Eu acho que eles vão ficar mais preocupados. Será? Se não se preparava, tem que ficar preocupado. Esse é o ponto, né? E quem quiser buscar informação, nós estamos aqui para isso. Mas dá tempo ainda. Dá tempo. O nosso intuito é esse, né? Quando a gente fez a linha do tempo que eu perguntei para o Richard, é esse. Não crie pânico, porque ainda há tempo. Tá certo. Tem que se muito tempo. preparar e nosso intuito é esse. Mas vamos fazer logo. Trazer informação para que isso aconteça da maneira correta, né? É isso aí. Então, É isso aí. Muito obrigado mais uma vez ao Richard, a todas as pessoas que estiveram com a gente aqui. Procurem conhecimento. Acho que o conhecimento continua sendo tudo, exato. embora as pessoas falem muito que a inteligência artificial está facilitando o trabalho de todo mundo, mas acho que o conhecimento Ninguém tira de você. ninguém tira. Obrigado e até o próximo episódio. Show de Obrigado, bola. Richard. Obrigado a você. Obrigada, Richard. Tchau, tchau. Obrigado a todos.